E aí, galerinha? É, Senti na necessidade de fazer esse vídeo. Estava aqui montando o show dentro da DAO para fazer tocar o São João agora, esse período de São João. Me chamo Nathan Alexandre, certo? É conhecido como Nathan Zinguita por aqui pela região. Sou guitarrista, produtor musical e diretor musical lá da banda atualmente o Rafael Dono. E aí, eu vim mostrar para vocês a maneira que eu achei que para você ter uma certa praticidade dentro de um show ao vivo ali, usando o VS, né? É, Vou começar aqui falando por que eu utilizo o RIP. Primeiro porque ele é de graça, ele é totalmente grátis. Tudo que você quiser baixar dele, ele mesmo disponibiliza já tudo de graça lá. Alguns plugins, algumas funções extras que não vem nele, né, nativa. Então isso aí já é o primeiro ponto positivo, que é um grande ponto positivo. E o fato dele ser leve também, que ele funciona em computadores até mais razoáveis ali, isso também é um ponto positivo. É, Cara, o RIP ele dá uma liberdade de você, entre aspas, fazer o que você quiser. E talvez eu não precise nem usar as aspas, porque ele literalmente lhe dá essa liberdade. Porque ele já tem as funções dele, só que você consegue criar funções utilizando o script, certo? Que isso é uma forma mais avançada, que exige essa questão de programação e tudo mais. Porém, você ali conversando com o chat GPT, que eu inclusive utilizo muito, você consegue pedir para o chat GPT criar um script da função que você quer. Ah, eu quero que pause em determinado local, faça um script para mim para pausar em determinado local. Eu copio o script que o chat GPT me dá lá e jogo aqui dentro do RIP. Então, três pontos. É grátis esse software, né? Esse programa. Ele é leve, funciona em computadores mais razoáveis. E ele te dá essa certa liberdade. Ele te dá essa certa liberdade de você fazer praticamente o que você quiser. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como era utilizado o show lá, certo? Primeiramente, vou mostrar aqui o tamanho da pasta dos arquivos. Isso aqui, cara, 83,62 GB. Esse aqui era a pasta dos arquivos do show anterior. E eu montei o show, certo? Com a mesma quantidade de músicas, se não mais, porque lá não dava para saber quantas tinham no total. Só deu 8 GB. E é uma diferença absurda, principalmente para quem trabalha com pouco espaço no computador. E de onde é que vem essa diferença? Ah, não, deve ter alguma perca de qualidade, alguma coisa do tipo. Onde é que vem essa diferença? Então, nesse show aqui, ele tem tracks, nessa pasta do show antigo, as tracks estão em Wave. O Wave é um formato de áudio que tem uma qualidade melhor, obviamente. Porém, cada música ali gira em torno de 1 GB a 2 GB. E em MP3 você não vai sentir tanta diferença perceptível no áudio. Você não vai sentir aquela perca de qualidade que você vai dizer, não dá para usar. Não, pelo contrário. Se você ouvir, pelo menos eu posso estar errado, mas quando eu escuto eu não sinto tanta diferença. Então o que é que eu faço? Eu utilizo em MP3 para eu ter espaço ali para o meu computador respirar e trabalhar, certo? Então já começa daqui. Então vamos lá. Esse show aqui é o show antigo, certo? Que visualmente quando você vê, você não consegue identificar direito as músicas. Tem algumas músicas que não tem os nomes, como essas aqui. Não tem os nomes, então não sei que música é essa. Então, assim, na pressa do show, como é que eu vou saber que música é essa? Então, eu não tô falando mal ou criticando quem fez, quem montou, porque cada pessoa tem seu jeito de trabalhar. O meu não é assim, porque eu não consigo trabalhar dessa forma, não é uma forma organizada. Então, se eu gosto de pensar o quê? Eu estou montando um show para que se um dia eu não conseguir fazer esse show, seja por doença ou por causa de força maior, o cara que tá lá no show, outro músico, ele consiga soltar o VS para a banda não se prejudicar, porque a banda tem que tocar.
Então, dessa forma aqui, ele não vai conseguir, certo? Ele não vai conseguir, porque está visualmente desorganizado, porque eu não consigo identificar de forma rápida o que é que eu quero no show, certo? E esse show aqui foi o show que eu deixei antes de eu sair. Se você pode ver que já ele já é um pouco mais organizado, separado por cor, por bloco. Isso faz com que visualmente seja prático ali, né? Rápido de você identificar onde é que tá a música, qual a música, o tom da música. Eu já deixei essas filinhas aqui, deixava, né? Utilizava dessa forma. E se você prestar atenção, eu sempre utilizo o BPM da música, certo? Por que eu utilizo o BPM? Porque eu utilizando esse BPM, se eu tenho uma liberdade de aumentar ou diminuir o andamento da música. Um exemplo, essa música aqui, ela tá em 160 BPM, né? Então, se eu achar que ela tá devagar e quero ela mais rápida, eu venho aqui, troco, boto o número, certo? Aumento ou diminuo o número que eu quero. Se eu quiser 170, ele vai para 170 e vai tocar em 170. Então, o BPM me dá. Essa é a primeira vantagem de utilizar o BPM dentro da DAW. Qual é a segunda vantagem? Essa parte aqui, ó, o clique, que é o que a gente escuta no show. Esse cowbell que muita gente escuta e diz: "Ixi, não sei como é que vocês aguentam escutar isso aqui no show ao vivo e tal, no ouvido o tempo todinho." Mas a gente precisa disso, desse cowbell tocando, desse clique metrônomo, para a gente ter o andamento dos VS, para a gente acompanhar, não sair do tempo, perder o tempo ali. Então, o que é que acontece? Às vezes, é, a pessoa não é quem produz a música. Eu até cheguei a pegar música com outra pessoa, com alguém que produziu, e quando eu fui baixar e colocar dentro do meu projeto, o clique é diferente, o som do clique é diferente. Então, o que é que acontece? Às vezes esse clique vem mais baixo, ou às vezes ele vem mais agudo, a ponto de quando você colocar no ouvido chegar a incomodar. Como a gente usa ali ele alto demais, então isso aí lhe incomoda de certa forma. E aí o que é que eu faço? O que é que eu gosto de fazer? Eu, como eu boto o BPM aqui dentro do próprio projeto para deixar amarradinho o projeto, eu consigo utilizar o próprio clique o próprio metrônomo do projeto e escolher o som que eu quero utilizar. Ou seja, ele vai em todas as músicas, ele vai ter o mesmo som, mesmo volume, mesmo equalizador ali mais de grave e agudo. Eu não vou sentir, se for um clique que me agrada, não vou sentir incômodo algum. Então essa é outra vantagem de utilizar o BPM, certo? E beleza, isso aqui era o show antigo. E qual era o problema desse show antigo? Cara, primeiro, quando ele fica bem organizado, né? Até bonito de ver, tudo coloridinho assim e tal. Mas qual era o problema? Quando eu precisava trocar a música, cada corzinha dessa aqui representa um bloco, certo? Deixa eu pegar aqui, cadê? Cada corzinha dessa, ela representa um bloco. Aqui, se você puder ver, aqui tem todas as músicas já escritas, listadas. Justamente aquela questão de se eu não puder ir pro show e alguém que precisar soltar, vai estar lá. Tudo. Clicou em cima, dá o play, ele vai tocar. Tá entendendo? Ah, quer tocar Pitbull e Ravado. Já foi. Deu play, já foi. Então isso aí se torna bem prático, né? Já de forma organizada. Então o que é que acontece? Essas cores, isso aqui, essas cores, elas são blocos. Esse meu rosa mais escuro aqui é outro bloco, esse azul já é outro bloco. E às vezes eu precisava, como é que eu posso dizer? Pegar essa música aqui do terceiro bloco e colocar ela como segunda música do segundo bloco. E quando eu arrastava, que dá para fazer isso aqui dentro do RIP, eu posso só pegar aqui, certo? E arrastar. Pronto, arrastei. Agora é a minha música do segundo bloco. Foi. E aí, só que às vezes, cara, o que é que acontecia? Ele deslocava o metrônomo do lugar. E quando ele desloca o metrônomo do lugar, ele sai totalmente do compasso. Aqui, por exemplo, a música fica toda descompassada. Tá vendo? Então, cara, às vezes no show ali, na correria do show, na praticidade do show, é,
cantor chegava pra mim, que eu sempre gostava de chegar pro cantor e dizer, e aí, o que é que a gente vai tocar hoje? O que é que você acha que a gente deveria começar? Porque às vezes nem sempre a gente começa com as mesmas músicas. A gente vai muito do termômetro do público. Como é que o público está reagindo, como é que eles estão agitados, estão mais calmos, para a gente saber começar. Então, ali antes de começar o show, para fazer isso aqui, cara, isso aqui dava um medo. Toda vez eu ficava com medo de alterar, de afastar a música para um lado para o outro, porque isso poderia acontecer. E aí me dava essa certa dificuldade. Outra coisa que eu utilizava no show antigo era o quê? Era essas filazinhas aqui. Eu tinha que fazer essas filas uma a uma. Como é que faz? Seleciona a região toda, insira uma camada de item. E aí, eu digito aqui o que é que eu quero, certo? E ele vai aparecer lá. Só que eu tinha que fazer isso um por um, velho. E demorava pra caramba. Não é prático. Porém, na época era a forma que eu achava melhor para trabalhar. Outra coisa que acontecia, queria colocar uma música nova. E aí, para eu colocar uma música nova aqui nesse show aqui, já organizado bonitinho, eu tinha que vir lá pro final, colocar a música aqui atrás, certo? E o que era que isso ocasionava? As músicas novas é sempre bom a gente deixar no começo, né? Porque às vezes a gente começa geralmente com músicas novas, músicas atuais, é sempre bom que ela esteja no começo. E aí, cara, para trazer ela lá de trás e colocar ela lá na frente, acontecia justamente aquele problema do PPM que eu falei. Ele ficava todo bugado. Então, eu fazia, só que com medo. Às vezes, com medo, eu tinha que sair olhando depois se tá certinho. E às vezes acontecia esse problema. E aí, com essa forma que eu estou trabalhando agora, não acontece nada disso. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu estou trabalhando agora. Quando a pessoa pega assim, né, tudo bonitinho, aí vê que você não consegue identificar de forma fácil, visual, né, o que você precisa. Então, pronto, essa é a maneira visualmente aqui já, uma primeira impressão do show que eu montei novo, do zero, né. E aí, o que é que tem aqui? Eu mantive a questão do clique, metrônomo nas músicas, todas as músicas têm seu BPM tudo certinho, justamente para, se eu precisar aumentar ou diminuir, eu consigo fazer isso. Essa 738 eu quero botar ela em 145, vai tocar normalmente. E foi. Então, isso aqui na mão na roda, né? Pra gente ali que precisa ser rápido, que a gente não pode perder tempo no show. Então, beleza, coloquei todas as músicas já estão aqui no seu lugar. Então, e como é que tá dividido aqui? As vermelhas, tudo que tá em vermelho são músicas TikTok, músicas animadas, músicas agitadas. Esse amarelo mais claro são músicas românticas. Só tem essas duas porque eu ainda não terminei de colocar as demais, né? E as que tinha no show antigo tava bem ultrapassada já. E aí eu vou produzir umas novas para colocar aqui. E essas em amarelo aqui são músicas que eu gosto de chamar de músicas atemporais. São músicas atemporais. E elas sempre vão tocar. São forró das antigas que, por mais que vá atualizando, vá passando os anos, a gente sempre vai tocar. Então eu nunca vou mexer aqui. Não vou precisar, né, mexer aqui. Porque a gente sempre vai tocar se quiser. Ela nunca vai ficar velha, de certa forma. E aí, cara, beleza. Coloquei todas as músicas no lugar, tudo amarradinho, bonitinho aqui. E aí, agora, como é que eu faço pra montar os blocos com essas coisas tudo assim, né? Então, depois de 6 anos mexendo no Reaper, procurando maneiras mais eficientes, mais práticas de utilizar ele para a banda, não ficar tão refém do VS, pesquisei em curso, pesquisei no YouTube, chat GPT, criei script para fazer alguma função que não tinha e eu queria utilizar ela. Então eu pesquisei muito, muito, muito mesmo para chegar nisso aqui. Que ao meu ver é bem prático. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Beleza? Eu tô com as músicas aqui. Todas as músicas.
essas músicas, se eu quiser ver elas tudinho, todas as músicas que eu quiser ver, eu consigo ver aqui, ó. Isso aqui tá todas as músicas, separadinho por cor. Vermelho TikTok, esse azul aqui é a abertura que eu já deixei lá no começo. Amarelo são as músicas românticas. E o laranja aqui mais escuro são as músicas de forró das antigas, essas coisas. E aí, o que é que acontece? Como é que eu faço para montar os blocos? Cara, simples assim. O Reaper, ele disponibiliza, é, ele mesmo já disponibiliza uma extensão, que é como se fosse um adicional, que não vem já pré-instalado nele, você tem que baixar lá por fora, que é uma extensão chamada extensão SWS. E aí você consegue utilizar, velho. Depois que eu descobri isso aqui, de maneira bem mais prática. Supor, aqui se vocês verem, tem um bloco um, bloco 2, não sei se dá para ver, tá bem pequenininho. Mas beleza. Vamos supor que a gente abriu do zero aqui. Pronto. Ele chega, deixei. E aí vou criar uma playlist. Vou colocar aqui bloco um. Vou criar 3 blocos já, deixar pronto aqui. Bloco 2, bloco 3. Beleza. Abri aqui o bloco um, o que é que eu vou fazer? Cara, eu vou simplesmente adicionar a música que eu quero aqui em adicionar região. Minhas músicas estão todas aqui. Todas aqui. Com o nome e tudo mais. Então, como tá já tudo nomeado certinho aqui dentro do projeto, eu consigo identificá-las aqui. E aí, vamos lá. Como é o primeiro bloco, eu vou deixar a abertura já pré-definida, né? E aí eu consigo montar, cara, do jeito que eu quiser aqui, sem precisar arrastar, sem precisar fazer nada dentro do projeto. Isso me dá eu ganho tempo, a praticidade, e eu não me preocupo de mover ali a música e acabar saindo do tempo. Então, eu vou começar aqui com essa, depois da abertura. Depois essa daqui. Depois essa daqui. E essa. Pronto, tem o meu bloco um finalizado, simples assim. E aí eu quero ir pro bloco 2. Vou montar aqui o bloco 2. O que é que eu quero? Vamos montar o bloco 2 de forró das antigas. É, Baião de 2. Cavalo Lampião. 6 cordas. Que é o novo do Safadão agora, né? Só um exemplo com essas 3 músicas. Vamos supor que hoje a gente vai fazer um show agora, certo? A gente tá ali no camarim, esperando para subir, e o cantor disse: Não, quero começar com um forró das antigas. Beleza, mas e a abertura? Então, só vim aqui, adicionar a abertura, consigo arrastar ela lá para o começo e tchau, já foi. Cliquei 2 vezes, ele vai tocar a abertura e em seguida ele já vai tocar 6 cordas e vai seguir essa sequência. Quando ele chegar nessa última música, ele vai parar, sem eu precisar vir aqui e dar pausa. Então, cara, isso é muito prático, isso é uma praticidade enorme no seu show, de você não perder tempo, de você não ter que estar ali esquentando, ter que estar olhando para o computador. E como eu toco, que eu sou guitarrista lá na banda, guitarrista e diretor musical, como é que eu posso falar? Eu não posso estar parando de tocar o tempo todo para estar aqui no computador mexendo e tal, porque eu particularmente não gosto de deixar nada de guitarra aqui suando, certo? Solo sou eu que faço lá na hora, base sou eu que faço lá na hora, efeito. Se for alguma coisa muito específica, como essas guitarras de piseiro que tem bregadeira, essas coisas, aí eu deixo. Mas as demais não, eu gosto de fazer no ao vivo. Então, para eu fazer no ao vivo, eu não posso estar parando para estar procurando uma música ou procurando alguma coisa aqui. E aí, por isso que eu preciso dessa praticidade. E foi depois de muita procura que eu consegui chegar nesse ponto. Então, beleza. Consegui montar aqui meu repertório. Tem o bloco um e o bloco 2. Prontinho. Se eu quiser. Ah, não, eu quero que o Baião de 2 seja a primeira. Pronto. Já foi. Baião de 2 vai ser a primeira. Depois da abertura. Arrastei. E ele não mexe aqui. Certo? Então, já foi, cara. E aí, nada mais para adicionar a música. Você não precisa mais ir lá para o começo? Não. Por quê? Porque quando eu renderizo as músicas, as tracks das músicas, eu já deixo elas salvas assim, ó.
Aqui tem o tom da música. Isso aqui, logo depois do tom, é o BPM. E isso aqui, depois do BPM, é a quantidade de compasso. Ah, mas por que essa quantidade de compasso aqui, ó? Então, o nome da música, o BPM, essa música tem 2 BPM nela no meio. Então, depois dos 2 BPM, eu tenho a quantidade de compasso. Ah, são 385 compassos. Ah, por quê? Porque é isso aqui. Se eu quiser adicionar essa música no começo, eu venho aqui, quero adicionar, quero que ela seja a primeira música. Vamos supor que é uma música nova. E a música tem é, 100 compassos. 80 compassos, vou botar aqui. Deixa eu só olhar aqui onde é que tá. Pronto. Pronto, aqui eu selecionei os compassos. Ah, mas como eu sei que está selecionado os 80 compassos? Aqui, ó. Aqui no RIP ele informa a quantidade de compassos. E aí eu venho aqui, clico numa aba vazia, insiro um espaço silencioso e tchau, filho. Tchau, já foi. Já foi. O BPM lá era 140, bota 140, um exemplo, né? Já foi. Coloca a música aqui dentro. E a música ficou no começo do bloco. E tudo ficou certinho aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vai estar coladinho. Tudo certinho no seu devido lugar. Então, cara, isso aqui já é uma praticidade enorme. Pra gente que não pode estar perdendo tempo ali, né? E nem ter o perigo de tirar a música do lugar. Então isso aqui já adianta muito. Então, beleza, falar dessa parte. Como é agora que eu vejo as minhas filas? Gosto de chamar de fila. É, os nomes das músicas com o tom. Nessa mesma extensão SWS, ele disponibiliza uma janela aqui, ó. Cadê? Aqui. Que quando eu seleciono a música, ele já me mostra. Eu tô mudando a música aqui em cima e ele tá me mostrando. Ah, vou pro bloco um, quero tocar essa. Tá vendo? Ele já me mostra. Por quê? Ele tá reconhecendo aqui, ó, o nome da região já. Quando ela vem para outra música, já vai mostrar do mesmo jeito. Então isso aqui não precisa mais eu estar tendo que abrir aqui, digitar, alinhar aqui cada coisa. Não, ele já faz automático. É uma coisa bem mais prática para o show, né? É organização também, né? Visualmente falando. E aí, cara, o que é que acontece? Do que eu falei lá no começo. É, o bom de você ter o show assim, amarradinho, tudo bonitinho, organizado, é como eu disse, se eu não conseguir ir pro show, acontecer alguma coisa, eu não ter como tocar, qualquer pessoa, qualquer músico ali, até mesmo o técnico de som, se ele quiser, ele vai dar o play e vai dizendo. É, de forma bem prática, porque ele vai estar tudo discriminado, vai conseguir ver o nome das músicas aqui, o bloco. O cantor diz, ó, fulano, bota o bloco 2 aí e dá o play. Ah, mas o bloco 2 a gente não vai tocar abertura. Só vai mover. Já foi. Deu o play. Só clicar duas vezes. E foi. E a banda vai acompanhar. Certo? Então, cara, isso aqui é uma praticidade enorme. E vamos lá. O que foi mais que eu pesquisei, que eu consegui colocar no meu show para deixar prático? É, além disso aqui, eu consegui, cara. Pronto, aqui, ó. Um exemplo. Às vezes a gente toca show que é um curto período ali. A gente tem tantas horas, às vezes 30, 40 minutos para tocar. Não dá tempo de tocar todas as músicas que a gente quer, porque as músicas às vezes são grandes. E aí, pesquisando lá, é, cursos e tudo mais, eu descobri a maneira de burlar isso de certa forma. Como era que eu fazia antes? Eu pegava a música, certo? Que é a música completa, e dividia ela no meio. Então, eu tinha a música aqui completa e tinha ela dividida no meio lá no final. Isso aí me gerava espaço desnecessário que estava consumindo. E aí, pesquisando, eu descobri uma maneira de fazer bem mais fácil. Coloquei a música aqui, tá tocando a música. E aí, no meio do show,
Seja até. Não seja nem a questão de você ter que tocar metade sempre. Mas essa música. Ô galera, o cantor chega pra gente e diz: Ó, vamos tocar ela só uma vez. Beleza, vamos tocar ela só uma vez. Tô tocando aqui. Ele já vai pular pro solo final. Já foi. Tá entendendo? Então assim. Não toquei ela todinha. Então já vai terminar aí. Foi. Já foi. Pulei ela. Entendeu? Vamos tocar essa música, a gente tá tocando a música lá e o cantor diz, não, pessoal, vamos tocar ela só uma vez. Simular aqui que a gente já vem tocando. E aí eu aperto um botão e ela vai pular. Já veio pro solo final. Já foi. E aí, cara, isso aí acontece muito quando a gente vai tocar, às vezes com muitas bandas ou alguma coisa do tipo, e a gente não tem o tempo normal do show, que é 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia de show. E a gente quer tocar todas as músicas, então eu já deixar pré-definido isso aqui. Entendeu? Isso aqui é muito prático, cara, muito prático. Só com um botão eu vou ali e corto a música no meio de certa forma. Outra coisa que faz com que seja prático e que faz com que você não se torne refém do VS é o quê? Às vezes a gente tá tocando uma música e quer que a galera cante. Às vezes o cantor diz: "Só vocês, só a galera, baixinho minha banda". Então, o que é que acontece quando a gente usa VS? Eu vou botar aqui o clique, botar aqui os instrumentos que a gente tem, né? Baixo, bateria, sanfona, guitarra. Beleza. Isso aqui é o que vocês escutam na frente lá no som. Tem a voz. Isso aqui é o VS. Isso é o que vocês escutam. Então aqui eu tô no refrão. Deixa eu achar aqui o refrão dela. Pronto, aqui. Eu quero que o público cante esse refrão. Quem me deixou no mar, certo? E aí o que é que acontece? Se o cantor diz, baixinho minha banda, não tem como parar o VS. Pelo menos não tinha. E aí o que é que eu fiz? O que é que eu fiz pesquisando? Aqui, ó. Sim, outra coisa. Não tem como mutar o VS, não tinha, né? Eu não utilizava. E continuar tendo o andamento ali da música. Porque esse clique ele só sai no fone da gente. Quem tá na frente não escuta. Então, quando eu quero que quando o cantor dizer assim, não, baixinho minha banda, o pessoal cantar o refrão. Então eu venho aqui, ó, dou play. Não tem direito de me perguntar. Ah, e detalhe, eu deixei o DX pra solar junto com o clique, porque como o DX é uma cama, um instrumento que faz uma cama ali dos acordes, ele fica só baixinho mesmo. Ele, eu deixo ele ali também, solado junto com. Então vocês vão escutar só esse teclado bem baixinho aqui, ó. Certo? Mas não vão escutar esses percussão, esses outros efeitos que tem, esses outros efeitos aqui. Esses efeitos, vocês não vão escutar. Tá vendo? Você vai escutar só isso aqui. Supor que a galera tá cantando aqui. E aí eu quero voltar a banda. Tirar aqui, né? Porque como eu ativei a voz aqui. Então vamos dizer que eu tô aqui, cadê? No mar, não tem direito de me perguntar. Banda baixinho, deixa comigo os tubarões. E aí eu quero que a banda volte. Junto com o VS. E aí volta tudo normalmente.
entendeu? Então isso ali me dá uma certa praticidade. E aí eu vou pular o solo do meio, quero ir pro solo final. Vou tocar ela só uma vez. Já foi. E isso tudo apertando apenas um botão. Massa, né? E ele já para automático, viu? Então, cara, isso aí torna o show bem mais prático, bem mais fácil. Você não fica tão refém do OBS. Outra coisa, o que é que acontece muito quando a gente fazia algum show, alguma coisa do tipo? Sempre tem alguém que quer fazer uma participação. E aí, cara, às vezes, beleza, quando é um homem que canta ali no mesmo tom do cantor, tudo certo, mantém. Só que quando não é, quando é uma mulher que canta em outro tom. E aí, o que é que acontece? Quando uma mulher canta em outro tom, quando a pessoa que canta em outro tom, não necessariamente uma mulher, mas que canta em outro tom, o que era que eu fazia antes? No hip ele dá a opção também de mudar de tom. O hip é completo, cara. Ele dá a opção. Você seleciona e aí você aumenta por aqui, ó. Tem um atalho, né? Acho que vocês não conseguem ver. Mas tem um atalho e ele bota aqui, ó, pitch, que é afinador, afinação, alguma coisa do tipo. Mais um. Ele subiu meio tom. Só que eu tinha que selecionar, velho. Tinha que vir aqui e selecionar. E isso aqui, no show, ali na correria, chegou a pessoa para fazer a participação. Eu não posso estar aqui, ó. Peraí, que eu vou selecionar aqui a música e para alterar o tom. Eu não posso perder esse tempo. Então, e correr o risco também de não selecionar um instrumento de harmonia, de melodia e não mudar esse tom. Então, ficam uns instrumentos com o tom alterado e outro não. E soa feio pra caramba. Então, aqui tem uma parada bacana. Consegui com uma programação, assistindo um vídeo lá, que você aperta um botão e ele vai alterar o tom automaticamente. Por isso que eu deixo a harmonia sempre junta. Esse aqui é uma via que vai sair só solo. Como é uma via que tem harmonia e melodia, então eu deixo tudo uma via só. Porque quando eu precisar alterar o tom, eu consigo alterar com um botão. Vamos lá. A música está em sol. Quero colocar ela em lá. Aperto o botão aqui, ó. Subiu dois semitons. Ou seja, sol sustenido lá. Que a voz não tá incluso, né? A voz guia. Isso é só uma voz guia. Aqui ela tá tocando em lá já. Ah, quero voltar pro tom original. Você faz isso na hora. Pronto, já tá em sol. Quero descer agora um tom. Tom em Fá. Então, cara, isso é prático demais, velho. Prático demais, entendeu? E aqui eu volto com um botão só. Não precisa estar selecionando track, não precisa estar fazendo nada. Então, cara, é isso. Esse é o show que eu estou utilizando agora. Esse é o show que eu montei. A forma que eu montei, que ao meu ver, vai melhorar muito a praticidade ali no show. No show ao vivo. E é isso. E precisando, fala com nós aí que nós organiza. Valeu!